Uma das etapas mais difíceis para quem está começando a cultivar suculentas é a rega. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Qual que é o melhor momento para você regar sua planta? Como que você utiliza a rega para beneficiar o seu cultivo e evitar de ter problemas com doenças por causa da rega também. Hoje você vai aprender isso, então esse vídeo está muito especial e é um dos mais importantes para aqueles que estão iniciando o cultivo de suculentas e querem saber de quanto em quanto tempo que você rega a sua planta. Assiste esse vídeo até o final, porque é nesse vídeo que você vai descobrir isso. Mas antes eu preciso muito te lembrar, se você não é inscrito aqui no canal N Plantas ainda, olha, esse é o momento para você clicar em se inscrever e ativar as notificações para todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado e não perder nenhuma novidade. E clique em gostei se você gosta desse tipo de conteúdo, porque assim a gente pode ajudar ainda mais pessoas a também cultivar as suas plantas. E eu tenho algumas dúvidas bem comuns aqui sobre o cultivo de suculentas, que as pessoas mandam no direct. Selecionei algumas das perguntas mais comuns sobre suculentas e a gente vai falar sobre elas nesse vídeo. Então já gostaria de, no início desse vídeo, já quebrar um mito que é muito dito, às vezes as pessoas acreditam que suculentas não gostam de água. De maneira alguma isso é certo se dizer, pessoal, porque as suculentas elas precisam de água para sobreviver. Inclusive, a característica da suculenta é a capacidade de sobreviver com pouca água, mas não sem nenhuma água. Inclusive as folhas das suculentas elas são repletas de água por dentro. Isso funciona como uma forma de armazenamento de água para os momentos de seca e para ela suportar a ausência de água até as próximas regas ou aos próximos períodos de chuva, como na natureza. Mas elas gostam de ser molhadas e gostam de ser molhadas de forma abundante. O que elas não gostam é de estar sempre úmidas. Aí já não é o que a suculenta vai gostar, não é o que ela vai se adaptar. O que ela se adapta é você fazer regas generosas, porém em espaços maiores de tempo. Você vai regar o seu vasinho, a sua planta, somente no momento em que o solo estiver já seco. E essa é uma dica fantástica para você parar de perder suculentas apodrecidas. Porque o que faz a suculenta apodrecer na maioria das vezes são fungos causados por excesso de umidade. Então se você aprender qual é o ritmo que funciona as regas aí na sua região, vai dar muito certo. E como que você aprende e quanto em quanto tempo que você deve regar a sua planta? É muito simples, pessoal. Como eu já informei, você vai regar a sua planta e vai regar abundante até sair a água lá embaixo, nos buracos do vasinho. E aí você vai deixar a sua planta sem rega e contabilizar quanto tempo o solo da sua planta vai se manter úmido. Enquanto ele estiver úmido, você não rega. Você só vai regar novamente quando o solo já estiver completamente seco. Quando estiver completamente seco, esse é o momento para você regar. Isso que vocês estão vendo aqui em cima é areia, mas essa areia, pessoal, é só superficial. Embaixo dessa areia é substrato. Então, a partir do momento que você já sabe quanto tempo leva para secar o solo da sua planta em média aí na sua região, você vai saber também quanto tempo que você vai regar elas. Uma característica muito comum nas suculentas também, elas perderem aspecto mais durinho e ficar mais amolecidas quando elas estão precisando ser regadas novamente. Então você está vendo que as folhinhas da sua suculenta elas estão já meio murchinhas, elas estão sim precisando de água. E vai ser no momento que o solo estiver completamente seco que você vai vir com a rega e regar generosamente o vasinho. E aí você vai saber então quanto tempo leva para a sua terra secar, o seu substrato secar e você precisar fazer uma nova rega. Outra dúvida muito comum que a gente tem é sobre molhar as folhas das suculentas. Será que eu posso? Será que eu não posso molhar as folhas das suculentas? É sobre isso que a gente vai falar agora. Então se você tem dúvidas, pessoal, o ideal é você molhar somente o substrato. Evita de molhar as folhas, por quê? Folhas como essa da Kalanchoe vivem, elas são folhas que não contêm pruína, não tem nenhum tipo de pelugem, são lindas, não tem problema de molhar esse tipo de folha, ok? Mas quando você vem para suculentas com pruína, o ideal é que você não molhe as folhas. Então nesse caso, a rega que você vai fazer é diferente. Eu tenho esse esguicho que vai jogar água superficial na planta, vai fazer gotículas de água. Essa
é a maneira que eu posso molhar a minha calanchoe. Já nesse Pac Piton, pessoal, o ideal é a gente fazer a rega direto no solo. Então a gente vai evitar de trazer água para a pruína dessa planta. Então a gente já muda aqui o formato de esguicho e a gente coloca assim, ó, direto lá embaixo. Tá vendo aí? Olha que beleza. É assim que a gente faz a rega dessa planta. Quando a gente vai regar, sempre de maneira abundante. Lembrando, rega até sair água no fundo do vaso, nos buraquinhos do vaso, porque aí sim você sabe que o solo está completamente úmido. Esse é o indicado. Tem uma dúvida muito comum também, que é sobre o horário. Qual que é o melhor horário para você estar regando as suculentas? O melhor horário para você regar qualquer planta é ou no final da tarde ou no início da manhã. Você tem uma economia maior de água e a planta se beneficia mais em períodos de baixa incidência solar. Então, por isso que o melhor horário para você molhar suas plantas é ou no finalzinho da tarde ou no início da manhã. Eu já ouvi falar que as suculentas ficam mais bonitas quando elas vivem com pouca água. Pessoal, o que eu vou falar para vocês agora é sobre estresse hídrico. Existem vários tipos de estresse para você conseguir evidenciar a cor das suas suculentas, deixar elas mais vívidas, mais coloridas. Igual acontece na natureza, que elas ficam com folhas realmente bem coloridas. E isso se dá ao fato delas se estressarem, pessoal. Toda vez que a planta ela começa a passar por momentos de estresse, ela transparece esse estresse através da sua coloração. Isso acontece no caso das suculentas. Quando você faz um regime na sua planta que ela precisa resistir mais tempo com a ausência de água, sem você regar, você vai fazer regas mais espaçadas. Tem como você trabalhar também com a coloração dela, mas isso é tema para outro vídeo, para um estudo mais aprofundado que a gente vai passar ao decorrer do tempo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se foi útil para você, compartilha com outra pessoa que vai ser útil para ela também. Comenta aqui embaixo se esse vídeo ajudou você e de onde que você está falando, que a gente vai adorar ler e responder vários comentários aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo que está sugerido aqui embaixo. Tchau, tchau, fui!